Manda a solicitação aí, professor. Fala, Blade. Ô, mestre. E aí? Tudo a Beleza, paz? professor? Boa noite. Na paz. Faz tempo que a gente não se fala, né? Verdade, né? E aí, tudo bem? Tudo a paz, e aí, contigo? Sossegado. Vou esperar o pessoal entrar aí. Ó, E aí, Ricardão? Firme, cara? ó, o Ah, Maiqueira já o tá aí. pessoal tá indo. Doli- É. Dolinho monstro. Ó, a Tati aí, o Dolinho, Rafa. Isso aí, Rafa. Ó, vai dar chegando. Noronha. Falei com seu professor hoje, Noronha. Tá falando com o Mamute hoje. É, Dodô não lembra do nosso nome. É, verdade. Só monstro. E aí, Vini? E aí, Blade? Blade, tá lá na França. Ó, legal. O Blade serviu lá na força, aquela força que a França tem lá que vai no deserto lá. Eu nunca lembro o nome lá dos caras. Ah, sei, mas sei demais qual é. Legião É, Estrangeira. região estrangeira. Que bacana. É, agora ele tá lá, ganhou nacionalidade francesa, tá treinando lá, dando aula de MMA. Ó, legal. É, Blade, gente boa. Pode deixar, Noronha. É, Legião Estrangeira. Ele tá até abusado, mandou em francês ali. Ó, Legião região Étrangère. estrangeira. Fala, Ju. Ô, Blade, eu fiquei um tempo lá treinando, mas eu não aprendi nada. A única palavra foi bonjour. E olha lá, Você precisou ir até lá para aprender bonjour, professor? só isso, mais nada. É, para quem não sabe, o professor também é mestre em savate também, que é uma arte francesa, meio que uma mistura aí de kickbox e Muay Thai, É né, verdade. professor? É. Ó, o Então Eric. vamos aí, professor. Opa, Vamos começando aí. Se apresenta aí, né? Deixa eu primeiro falar que tem gente que não me conhece aí também. Eu sou o NB, né? O Wilson NB. Sou o fundador e líder da equipe Singa Muay Thai. O professor tem esse apelido, treina lá com a gente. Tem esse apelido porque ele é professor universitário na área de saúde, né? Então, ele dá aula tanto para pessoal de educação física como pessoal de outras áreas da parte de saúde. É especialista em fisiologia, é doutor em farmaco, genética, né? genética e E farmaco. é, o bicho é PhD já. Beleza? Se apresenta aí, professor. Já deu um Pô, briefing Robert, aí primeiramente quero agradecer aí pelo convite da live aí. Eu acho que é importante demais o que a gente está prestes a falar, né? Prestes a conversar. A gente já tinha combinado alguns meses atrás a gente fazer algo nesse sentido e agora realizando, né? Obrigado. Eu já, verdade. você já fez a minha apresentação, bom, para quem não me Não, conhece, mas fiz só um pouquinho. Você tem um histórico aí que, se bobear, a gente vai ficar aqui falando só do seu currículo de luta, sem falar do acadêmico. Dá uma eu pincelada aí do que você manja da parte de luta aí, pro pessoal ver vou que você não falar vai estar rapidinho, falando com nenhum leigo. É, tá bom? Meu nome é Leonardo, meu apelido é Mineiro aqui em São Paulo e agora professor, né? Desde que eu treinei com o mestre aí. E eu sou formado em educação física, tenho especialização em treinamento desportivo e também tenho especialização em fisiologia do exercício.
O meu mestrado é em genética e bioquímica, na área de bioquímica do exercício, e meu doutorado é em farmacologia. Na parte de luta, eu treino desde criança, né? Comecei com 7 anos e eu tenho 5 formações diferentes, né? Não é nenhum picareta. Deixar bem Não. claro, né? A gente fala isso, dá a impressão que é tudo. Mas não, eu sempre treinei e me formei em Muay Thai, e boxe, Savate, e recentemente também em Taekwondo e Kung Fu, que foi a primeira luta que eu treinei, né? E é isso, Marcos. Trabalhava na NASA, isso aí. Falei o mais rápido possível. Bom, eu treino hoje com o Boa mestre, ideia. Pode né? falar. Da Muay Thai, e tenho o maior prazer de estar treinando com ele. Tem me ensinado muito e total respeito e gratidão. Ah, você é foda, né, professor? Cara, tudo isso aí que vocês ouviram e o principal é a humildade, a mente aberta, tá sempre querendo aprender e acho que isso que é o que põe ele mais em cima ainda. O cara tá sempre querendo aprender. Falar, Marcão, obrigado, tá aí, cara. Marcão, porra, eu comecei, o Marcão já tinha uns 2 anos treinando com o mestre, 2, 3 anos treinando com o mestre Edson. Ó, O legal. Marcão, para quem não conhece, tá aí, o Marcão Rodrigues é treinador da Adailton, Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas lá daquele do workshop que teve lá, workshop. né, na Combate Sport, É, né? Eu ele tive lá. tava lá, foi só fera Só naquele fera. workshop. Foi bom aquilo lá. Devia repetir, né? O Arnaldo Momento, devia fazer de novo. verdade. Bonito, né? Então vamos lá. Hoje pessoal, a gente já tinha discutido, eu dei um seminário, um workshop sobre esse tema no final do ano passado, mas acho que eu escolhi um pouco mal a data, sei lá, porque teve muito evento próximo também, ou o pessoal realmente não se interessou pelo assunto, que é a evolução do tipo de treinamento, né? Não falando da parte de técnica, de tática, que isso aí é o que o tailandês passa para a gente, é o que a gente realmente tem que fazer, né? Treinamento técnico, treinamento tático não vai mudar. O que muda, o que a gente estava, eu e o professor, a gente estava falando, são as formas de treinamento, né, de preparação física desses atletas. Então, tem muita gente ainda. Ah, o Marcão está falando que lembra assim, professor, de você. Opa, prazer, mano. Fala, Rafa. Então, a gente está conversando sobre isso e eu dei justamente um seminário falando disso, que hoje em dia a ciência evoluiu bastante, a ciência esportiva evoluiu bastante a ponto da gente questionar alguns tipos de treinamento que os tailandeses fazem e que os brasileiros aqui seguem. Não que esteja errado, tá? O tailandês, eu acho que o foco do tailandês ele é muito supersticioso. Então, cai no ponto dele falar, dele pensar da seguinte forma: se está dando certo esse jeito de treinar, por que que eu vou mudar, né? E na maioria dos casos, os tailandeses, o treinamento é empírico, né? Então, passou do avô, do avô, do tataravô, e veio mostrando, um ou outro foi fazendo uma intervenção, uma mudança no treinamento, mas a base do treinamento continua a mesma até hoje. Então, o Muay Thai tem aí uns 200 anos, o Muay Thai de ringue, tem um combate de esporte, né? Tem uns 200 anos mais ou menos, e então são 200 anos que o treino é praticamente o mesmo. Então, o que desgasta demais os atletas, tanto que a vida útil do atleta tailandês é baixa, é pouca, né? Apesar deles começarem cedo, é uma vida breve, né? Lá, geralmente, com 25, no máximo 27 anos, o cara tá se aposentando já das lutas de estádio já, né? Às vezes até Verdade. antes. Então, esse tema a gente queria trazer aí
mostrar para o pessoal, né? A gente não é, como a gente falou entre a gente, vamos abrir aqui para você, a gente não é o dono da verdade, nem está vendendo que isso é o melhor, tá? Mas é uma forma da gente transmitir uma coisa para vocês que hoje em dia o brasileiro, a rotina do brasileiro é totalmente diferente do tailandês, né? O tailandês ele vive para a luta, né? Vive para a luta e da luta. Aqui, o máximo que a gente consegue fazer é treinar 2, 3 horas aí por dia, quando consegue ainda, né? É verdade. Porque se a gente não tiver que dar aula, não tiver que dar um personal, ou quem é registrado, trabalhar no escritório e tudo, não vai conseguir manter sua família, manter sua casa, né? Não é isso, professor? Verdade. Eu acho que, assim, né, você disse uma coisa muito importante, que essa parte de treinamento, ela é diferenciada, né, entre o Brasil, vamos dizer, ocidental, né, o pessoal ocidental do povo oriental, com relação a compromisso e tudo mais, porque a gente trabalha e treina, né, e uma coisa importante que você disse também, que é a questão do empirismo, né. Eles têm essa característica lá de empirismo, de repetir aquilo que está dando certo. E existe um senso comum, né, mestre, de treino, né? Ah, se aquilo funciona para esse grupo de pessoas, eles continuam treinando daquele jeito, né? Isso ele é o mesmo treinamento para criança, para adolescente, para adulto, né? Adulto, O né? que muda é só a intensidade, mas o treino é o mesmo. É verdade. E eu acho que, assim, a ideia da gente conversar a respeito aqui, né, nem dizer né, se nós estamos certos ou errados, né? É falar num âmbito de ciência. Eu acho que é legal falar que existe hoje métodos de treinamento que podem ser aplicados ao Muay Thai, né? Acho que esse é o principal, né? O principal é a gente poder falar, poder mostrar para todo mundo que está aí que existe formas de treinamento, né? É o que a Não Tati precisa, por falou aí, exemplo, conseguir o máximo de potência, de coisa boa no mínimo tempo, né? é Que hoje o verdade, que a gente não tem é tempo para treinar, né? A é não verdade. ser aqueles que conseguem se dedicar ao treino, né? É. E Exclusivamente ao treino. E são um muito poucos, né? verdade, verdade. E um dos principais, das principais pilares de treinamento que a gente tem que levar em consideração é a individualidade biológica, Sim, né? E dentro da individualidade, nós somos diferentes dos tailandeses, né? O biotipo, a geneticamente, parte né? cardiorrespiratória, apesar de nós termos os mesmos, né, 2 pulmões, né, um coração, tudo mais, nessa parte de sermos iguais, mas a Não, mas mecânica aí a gente, aí brincando um pouco, a gente já é diferente, né? Porque o é, tailandês tem é, 3 pulmões, a gente só tem 2. é, 3 corações, né, Três dois na corações, perna, as pernas é panturrilha, mais um, porra. Então, então mais um no peito. vamos começar aí. Eu acho que assim, o primeiro questionamento que as pessoas têm seria em relação à corrida, né? Que é um treino aeróbico. Então, o treino tailandês, todos os campos, todas as academias começam Fala Carlão. Carlão Ó, também é lá da antiga também. Então, todos os treinos, todos os campings lá, né, não vou dizer 99%, mas quase isso começa com a corrida, né? Alguns campos mudam, corrida ou de manhã ou à tarde, mas tem muitos campos ainda que correm 2 vezes, né? Uma às vezes ao corrida dia. longa de manhã e uma corrida um pouco mais curta à tarde, como forma de aquecimento, né? Então é antes do treino técnico, físico e tal, tem a corrida. Como que você vê isso aí, professor, fisiologicamente falando? Então, assim, a corrida ela foi integrada nas modalidades de luta conforme as lutas foram se tornando esportes, né? Até o momento que a luta era só uma arte marcial, não se treinava correr todos os dias, né? E é importante dizer que a ciência da preparação física, ela começou no atletismo. Isso é importante de dizer, né? E os primeiros que usaram isso, o atletismo, a seu favor,
a periodização de treinamento, depois o futebol. E aí veio o caso do Muay Thai também, né? E eles aproveitaram isso, né? Então, essa parte de corrida, eu acredito que seja uma relação bem anterior com o treinamento, né? Com alguma coisa do treinamento, né? Funciona em parte, mestre. Assim, é importante falar o que tem na literatura hoje em dia com relação ao Muay Thai. Existem pouquíssimos artigos, artigos científicos, né? E você conta nos dedos os artigos que tem. E o que mais se assemelha a contar ou contar alguma coisa com relação a isso é um artigo de 2009 que eles fizeram um estudo como se fosse uma simulação de uma luta de Muay Thai. E aí eles comprovaram que a parte aeróbia do Muay Thai é a mais utilizada durante a luta. Por que isso existe? Porque assim, ó, se a gente for comparar tempo de esforço, tempo do cara socando e chutando, com o tempo de pausa, o cara está descansando, por exemplo, preparando uma defesa, andando no ringue, ou se movimentando no balanço, ringue, movimentação de... né? Você tem 1 para 1 no Muay Thai. Diferente, por exemplo, do Taekwondo, que é 1 para 6 ou até mais. Então, ou então no boxe, né, que é 1 para 7, né? O Taekwondo é 1 para 3, me desculpa. O boxe que é 1 para 6. Então, o que acontece? No Muay Thai você tem o mesmo tempo de ataque que é o mesmo tempo de descanso. Então, a parte aeróbia no Muay Thai, ela é muito utilizada. A parte cardiorrespiratória é muito utilizada. Talvez esse seja a justificativa por que se corre tanto. O grande problema é que você, muitas vezes, não consegue suprir aquela ideia do movimento, né? Você está correndo, mas o movimento não é parecido com a luta, né? A especificidade, né? Especificidade, né? E tirando isso, o tempo de esforço, que é o tempo de ataque do Muay Thai, ele é exclusivamente baseado em anaeróbio, numa atividade anaeróbia. O que isso quer dizer? Que o tempo é muito curto. Geralmente os ataques de Muay Thai eles duram de 1 até 6 segundos. Tá, vou só dar uma explicação para o pessoal que não sabe, acho que a grande maioria sabe, o que é aeróbio e anaeróbio, né? O que a gente chama de aeróbico, pessoal, o aeróbio, é quando a gente utiliza o oxigênio como forma de energia, né? Geralmente a gente usa oxigênio como energia, como fonte de energia, em coisas de longa duração, né? Em uma corrida longa, né? Uma maratona, uma corrida de 5, 10K. Então a gente se utiliza dessa fonte energética aeróbia, que é o oxigênio. E o anaeróbio é uma força, que aí a gente tem anaeróbio lático e alático, que aí são fontes de energia rápidas, né? É o que o músculo produz. Então, são uma corrida de 100 metros, por exemplo, a fonte é anaeróbica. Então, para a gente deixar bem fácil de entender, um corredor de 100 metros, ele utiliza a fonte anaeróbica. Então, ele não se utiliza do oxigênio como fonte de energia, tá? E o corredor de uma maratona, por exemplo, ele já é ao contrário, ele precisa muito da parte aeróbica, que é o oxigênio como fonte de energia, tá bom? Então vamos lá, professor, pode concluir aí. E é bom dizer que nessa parte anaeróbica, como o músculo ele utiliza rapidamente a reserva energética, né? A glicose e o ATP, isso se esvai muito rápido. Então, por isso que o indivíduo sente aquela queimação nas pernas durante a movimentação ou nos braços, e ele cessa o movimento. Você para de lutar, né? Por isso que você vê um ataque bem sucedido com 2, 3 segundos, e depois você vê que o rendimento vai caindo do atleta, né? Ele consegue socar, chutar, socar, 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 chutar, e aí depois disso o rendimento cai. E ele entra naquele tempo que a gente está falando, que é a pausa, né? Ele fica por ali até o organismo começar a produzir de novo
uma outra fonte de ATP, que é a fonte anaeróbia, É, né? o Japa tá falando aí que é a fadiga muscular. Ainda não, E, Japa. ainda Ainda não não, mas chegou na fadiga muscular. chegou. Aí é realmente é um espaço curto de 10, no máximo estourando 20 segundos. É muito raro quem chega a 20 segundos de explosão de força, né? São muito É, poucas pessoas que chegam nesse limite, mas é tem. verdade. É, é o tempo da, vamos dizer que como se fosse o videogame, seria a barrinha de sanguinho lá do seu bonequinho, quando ele vai diminuindo, é aquilo. Então ele vai diminuindo, diminuindo, aí você vai batendo, ela vai inchando, crescendo de novo, tá? Então Verdade. seria isso aí. Vai lá, prof. Bom, você tendo essas informações, que os ataques são rápidos, né, mas você tem um tempo de pausa também grande, isso ajuda a criar um método de treinamento, né? Então você começa a questionar, por exemplo, algumas coisas, né? Por que que se corre tanto? Por que que, por exemplo, eu tenho que chutar 20, 30 vezes no aparador seguidamente, sendo que durante a luta eu não executo tantos chutes ao mesmo tempo. Eu não fico 20 segundos, 30 segundos atacando, né? Então a ideia da live, eu acredito que é a gente começar a questionar essas coisas também. Não estou falando que está certo ou errado, a ideia é que é a seguinte, a ideia nossa é tentar trazer um pouquinho de ciência para a luta, né? E tentar colocar isso no Muay Thai que é tão escasso. Eu vou dizer para vocês, de toda a pesquisa que eu já fiz até hoje com relação à luta, o Muay Thai é o que menos tem Estudos, né? ciência relacionada, estudos, né? São muitos e muito escassos, né? O que a gente tem, na verdade, é reprodução de treinos, né? A gente aprende e reproduz, né? Sim. É, eu também fiz um curso há pouco tempo atrás, de preparação física. O instrutor falou exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo é o pessoal do Muay Thai pegar referências de outros estudos, né? Como Verdade. estudos de boxe, que tem bastante, de taekwondo, que tem bastante. Então a gente está começando a pegar os estudos de outras artes e transformando, trazendo, traduzindo ele, levando para o nosso mundo, que é o Muay Thai, né? Verdade. Porque, como o professor disse, o Muay Thai, ele é bem diferente das outras lutas, porque ele trabalha as duas fontes de energia, tanto aeróbico como anaeróbico. Durante um round, você vai trabalhar isso de 10 a 12, 20 repetições dessa troca de energia, né? Verdade, Então verdade. é muito diferente em relação às outras lutas e tem ainda a questão de movimentos, né? Por exemplo, você pega o estudo do boxe, o boxe não tem chute. Então, Muda tudo, né? Muda muda tudo, né? tudo. Então, aí você já precisa fazer uma adaptação, né? É verdade. E eu acho que assim, Messi, ainda tem o lance do ritmo, né? Que eu acho que é uma coisa Também. importantíssima dentro da arte marcial. Cada esporte de combate, digamos assim, né? Vou falar de esporte de combate porque a gente tem regras, né? Então, dentro de cada esporte de combate, você tem ritmo diferente. Não tem como comparar modalidades uma com a outra, porque o ritmo é sempre diferente. Por exemplo, o ritmo do taekwondo é um, o ritmo do karatê é outro, do kickboxing é outro, do muay thai é completamente diferente, né? E, Exatamente. inclusive, a gente tem um ritmo crescente, né? O nosso ritmo, ele começa lento, e aí você vai aumentando o ritmo de entradas de golpes ao longo dos rounds. Que isso ainda Exato. faz um viés, né? Você não pode, por exemplo, Exato. fazer um trabalho X com o seu atleta, sendo que, por exemplo, no terceiro, quarto e quinto round, o adversário dele pode aumentar o ritmo. E aí ele está acostumado com aquele ritmo atrasado, ele não consegue se impor na luta e ele vai perdendo. Muitas vezes se Exato. perde por ritmo, né? Por ritmo, né? A gente que é árbitro, no início do evento, a gente sempre fala isso pros treinadores, né? Que o julgamento é corrida.
Então, se o seu atleta começou forte, rápido, num ritmo forte, ele vai ter que segurar até o final, senão ele vai perder a luta, É, né? Então, acho que ainda falta um pouquinho desse senso de ritmo, de volume, de intensidade para os treinadores, alguns treinadores, né? Porque você vê que o treinador puxa muito, né? Você ainda vê, eu ainda vejo, quando eu levo os meninos nos eventos, eu ainda vejo treinador puxando 5, 6 rounds de aparador pro cara que vai lutar daqui 20 minutos, né? Então ele já começa a desgastar o cara ali, põe o ritmo do cara lá em cima, o cara entra acelerado e morre no terceiro round, é né? verdade. Concordo plenamente. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Muitas vezes o treinador ele tem um ritmo de treino que ele acha que é o certo e ele treina o atleta dele sempre daquela mesma maneira. Ele e acaba acostumando mal, né? A hora que o outro atleta muda o ritmo, se impõe, você acaba perdendo uma luta que estava ganha, né? Não consegue acompanhar a corrida. Aham. Então, eu acho que assim, uma das coisas que a gente já tem que levar em consideração, primeiro é a individualidade biológica, do que a gente está falando de treinamento, né? Segundo, a gente falar desse tempo de esforço-pausa. Então, como a gente sabe que os tempos são de intensidade, com alguns descansos interessantes, eu acho que aí é propor treinos em que você tire o máximo de força e potência do atleta. Então, Sim, e dentro a desse ideia período, né? é desse período, né? Dividir o treino em partes, né? Dividir o treino em partes. Então, ao invés de fazer um treino contínuo, que seja duro, né, contínuo e duro, muito, muito difícil, né, com uma intensidade muito alta, fazer um treino em que o atleta ele se chegue próximo do máximo e ele tenha maior número de descansos, né? Eu acho que essa é a intenção, né? Essa é a É, intenção. E você brincar com isso com relação aos rounds, né? Então, por exemplo, como você tem 5 dias para treino, 5 dias de treino na semana, o seu atleta treina 6, você tem 6 dias, né? Você consegue trabalhar dias com maneiras diferentes. Um dia você tem descanso maiores, um dia descanso menores entre essas explosões, né? que Movimentação aí de você vai aparato conseguir chegar próximo do que acontece na luta, que próximo do que acontece né? na luta. Inclusive aqui o Maurício Boroski colocou, acho que até cabe junto com isso aí, que são alternar as corridas, né? Uma corrida rápida, Perfeito, uma corrida curta, uma corrida em subida, né? perfeito. Deslocamento, aí ele está dizendo que tem um estudo que fala que o atleta pode melhorar a velocidade de deslocamento, frente e trás. O que que a gente acha disso? Você acha, Ah, legal. professor? Ele É, está dizendo o é, seguinte aqui, ó. Vou ler do ah, jeito que ele pôs, para você entender o tá. que ele está falando. Tem estudos que mostram que a corrida rápida, corrida curta, corrida em subidas, o atleta pode melhorar a velocidade de deslocamento, frente e trás. O que que a gente acha disso? Bom, eu acho que é interessante, importante demais o atleta ter essa divisão de treino. Eu só acho que assim, ó, não deve se preocupar apenas em o atleta correr dando tiros, porque aí tudo se leva para o extremo, né, Messi? Tem que tomar cuidado com isso daí. A gente Exatamente. tá falando, e de repente termina a live aqui e fala, pô, a partir de agora eu vou botar só os caras para dar tiro. Não é isso. Ele Voltando lá no começo, professor, antes de você continuar, a gente não está falando que não tem que ter durante o treino uma corrida longa, isso mesmo. Tem que ter também, né? Tem que ter. né? O que a gente está falando é que ela não tem que ser todo dia. Isso, perfeito, perfeito, mesmo. Tem que ter, ela tem que existir, porque a corrida longa é a que vai trazer transformações cardiorrespiratórias no atleta. É essa aí, é essa que vai aumentar o consumo de Essa que vai dar oxigênio, o gás, né? O que a gente chama essa de que vai. gás. E a outra corrida é mais para auxiliar nos ataques, que são curtos, né? Então, por isso que São tem as que fazer explosões. as explosões, que são as explosões. Então, assim, para isso, você tem que, primeiro, a gente tem que, falar aqui um pouquinho das capacidades biomotoras do atleta. O que são isso, capacidades biomotoras? O atleta ele tem que desenvolver velocidade,
ele tem que desenvolver força, ele tem que desenvolver equilíbrio, ele tem que desenvolver coordenação, ele tem que desenvolver flexibilidade, que isso é muito importante, né? Muitas vezes até nos treinos a gente peca nessa capacidade, né? E ele tem que desenvolver isso num padrão igual. No Muay Thai, a gente tem 3 pilares principais, né? Que é força, equilíbrio e postura, né? Então, fala muito de força, mas, por exemplo, a força que é dita lá é a força de potência. Porque você pode, por exemplo, chutar forte, mas se o chute for lento, o adversário agarra a perna e dá queda, né? Ou então contra-ataca com facilidade. Então, a gente tem que falar de potência. O que é potência? O que é potência? Velocidade mais força, ok? Então, é uma junção das duas coisas. Então, para o atleta de Muay Thai, ele tem que desenvolver potência. O chute tem que sair limpo, perfeito, rápido e forte, né? Então, por exemplo, essa corrida também de explosões auxilia nisso, no ganho de potência. Quando se fala ganho de velocidade, também está falando ganho de potência, né? Por quê? Porque um dos pilares da potência é a velocidade. A outra parte é a força, que é uma coisa que talvez a gente tem que falar um pouquinho mais para frente aí, que é o treino de força que é associado ao lutador. A gente vai falar mais para frente. Sim. Lutador, independente de qual categoria que seja, lutador tem que fazer treino de força, né? Talvez uma das partes da ciência que mais se evoluiu para a parte de luta é que o atleta tem que treinar força. E força não é só treinar na musculação, né? A gente tem essa ideia de força só com musculação, não é isso, né? Aí entra o funcional aí, depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas é treinar força também, né? São esses dois pilares aí. Eu acredito sim, Maurição, eu acho que o treino de tiro, tiro lateral, tiro frontal, tiro recuando, isso tudo é importantíssimo, né? Principalmente para ganhar agilidade, né? A agilidade, verdade. Para fazer uma saída de tronco, eu preciso estar com a agilidade em dia, né? Tem um teste que a gente pode até ser usado para nós, para avaliar a agilidade, que chama teste T. Teste T de agilidade, que o atleta precisa deslocar de um ponto a outro, chutar e voltar. E ele faz o circuito inteiro, ele tem que fazer em média mais ou menos 5, 6 segundos. Então a gente consegue avaliar se o atleta está ganhando agilidade, né? E depois a gente pode até falar, existem alguns testes que a gente pode fazer na academia para a gente poder avaliar se o atleta, por exemplo, está aumentando as suas capacidades físicas, né? Sim. Nesse workshop que eu dei no final do ano, inclusive eu dei alguns exemplos de como avaliar o atleta, porque pouca gente faz isso, né? A gente acha que a avaliação física é só para o cara que vai para a musculação. Esquece que o atleta precisa. Como é que você vai saber? A gente que é treinador, a gente já tem uma noção, já tem uma percepção visual se o atleta melhorou ou não, né? Mas em números, né? Para a gente ter isso real, a gente precisa saber fazer uma avaliação do atleta. E, pouquíssima gente faz isso, né? É verdade. Eu falo que ser treinador não é fácil, né? Porque primeiro, quando você está na aula mista, recreativa, é uma forma de dar aula, mas quando você vira treinador, tudo muda, porque cada indivíduo ali, você tem seres diferentes ali, tem que treinar todos de forma diferente, né? Então, a primeira coisa, um treinador ele tem que ter planilha de treino. Ele tem que ter planilha, tem que ter datas, calendário de competição, ele tem que montar treinos diferentes para cada um. Então, imagina o trabalho, né? O treino, então, isso é o que volta lá no que a gente falou no começo, né? Esse treino para cada um é a parte de preparação, gente. A parte técnica, tática, é igual. O que vai mudar é se o cara vai pegar um Muay Thai, por exemplo, a tática para aquele atleta você vai mudar individualmente para cada atleta seu, em relação à luta que ele tem ou o treino específico que você queira fazer com ele. Mas a parte de preparação, você vai ter tanto a parte que é geral, né, que é para todos, por exemplo, a corrida, né,
E você vai ter as partes específicas. Porque Perfeito. por exemplo, geneticamente, né, um negro, uma pessoa da preta, ela tem a, a genética é totalmente diferente de uma pessoa branca, né? Um negro ele tem fibras musculares de explosão muito melhores que a de um branco, né? Tanto que se você pegar, vamos levar para o que o pessoal está mais familiarizado, a corrida, né, que é o que a gente está usando aí como referência, na corrida de 100 metros, 200 metros, a maioria dos campeões são negros, né? Muita velocidade, O, né? exato, é de explosão, né? Alta explosão, alta velocidade. E enquanto as corridas de longa distância, dificilmente você vê negros ganhando, né? A não ser que aí já é um caso à parte, os africanos, os quenianos, que são diferentes. Eles têm uma mescla de fibras de explosão e de resistência muito diferente dos demais povos, né? Verdade, verdade. E como a Fala, gente Paulinho. fica, como nós somos, o brasileiro é um povo muito miscigenado, né? Você acaba favorecendo pra gente, né? Pra Talvez a inteligência gente. que a gente E acho que tenha, para a gente fica até não vai mais cair, estranho. Para a gente né? É fica até verdade. mais difícil, porque você tem um branco que ele tem muito. A miscigenação dele, que nem no meu caso. Eu sou branco, mas meu pai é negro. Então ferra. Não, Já não, é verdade. muda. Mas eu muitas vezes eu imagino, aí é a minha opinião, né? Que isso auxilia a gente a ter tantos resultados bons no Muay Thai, como nós estamos tendo agora. Talvez talvez uma das explicações, são várias, né? Mas uma das explicações, lógico, que o conteúdo técnico mudou, né? Tem É, hoje ótimos treinadores, né? Mas eu tô falando da parte genética, eu acho que isso favoreceu muito o Brasil a estar na posição que está no Muay Thai, né? tem uma pergunta legal aqui Deixa eu ver aqui. Do Fex. É, voltando à variação em corrida, tiro e distância, se fala em fibra branca e fibra vermelha, que era o que a gente estava falando agora, né? Aham. Qual o ideal durante a semana nessas variações para performances de atletas de Muay Thai para K1? Ah, boa, E- boa. Então, essas fibras, é bom explicar, são três tipos de fibras. Fibras lentas, que te dão resistência para você correr Resistência? né, para você correr por um longo período. Fibras intermediárias e fibras rápidas, né? Existem hoje outros conceitos, mas esse é o conceito básico. As intermediárias, essas que podem ser trabalhadas, podem ser treinadas, Fabiano. Então, por exemplo, isso favorece você a migrar de um esporte para outro. Mas isso daí não é a predominância. Por exemplo, se você tem uma predominância de de fibras lentas, essas fibras não vão mudar com o treinamento, né? Você vai ter que adaptar seu jogo, né? Exatamente. Boxe, no É boxe, aí que entra o que a gente está falando de individualidade, né? isso, perfeito. Porque no boxe, por exemplo, você pode trazer esse atleta para o boxe profissional e colocar ele para lutar vários rounds, que ele aguenta, né? Ele não tem tanta explosão para o boxe olímpico, que é curto, 3 rounds apenas, mas ele consegue lutar por muito tempo. Agora, essas intermediárias a gente pode treinar. Essas aí a gente pode treinar. Então, Essas são treinadas. aí que tá a nossa adaptação, né? Então Tá, você pode lutar eventos, né? sim, só respondeu o Montanheri aqui. Ele tá falando que não entendeu a relação um para um. No Muay Ah, Thai, Montanheri, um para um que a gente fala nos estudos por exemplo, são 30 segundos de ataque para 30 segundos de descanso. Descanso é o balanço, é preparar o novo ataque, é defender uma essa parte, esquiva. tá? Então, nos estudos de Muay Thai diz que é um para um. Então, eu tenho 20 segundos atacando, 30 segundos atacando, e eu vou ter os mesmos 30, 20 segundos de descanso, que é a preparação.
Tá? Espero que você tenha entendido aí agora. Ou se a É, gente for fazer uma comparação, durante 3 minutos de round, você bateu sem parar 1 minuto e meio e em 1 minuto e meio você fez outras manobras que não foram ataques, né? é, Meio a então, meio. é, então aí a gente falou da primeira parte, que é a corrida, né? Que a maioria dos treinos tem. E agora a gente queria que o professor desse uma pincelada no modelo do treino clássico, que é o treino Ah, dos campos de treinamento, né? O que você é acha lá? verdade. Então, o treino clássico ele é baseado em corrida, né? Corda, sombra, né? Treino em aparadores e movimentação técnico-tática, né? Que a gente pode entrar no sparring aí ou alguma coisa nesse sentido. Ele é um treino classicamente baseado num treino aeróbio, né? Quando a gente fala treino aeróbio, quer dizer que é um treino de, de uma intensidade que eu consiga aguentar por um longo período de tempo, né? Os treinos são muito longos, né? Essa é a realidade. Você treina 3 horas na parte da manhã, mais 3 na parte da tarde. Tem umas variações de tempo aí, mas são treinos muito longos, né? Então, essa é a metodologia clássica. O atleta, ele dá o máximo todos os dias, né? Então, isso daí favorece um ganho fisiológico muito grande, mas a durabilidade do atleta cai com isso, né? Então, você, por exemplo, tem uma dificuldade maior de regeneração tecidual, por exemplo, regenerar o músculo. Você tem uma dificuldade, por exemplo, de estar bem com o músculo bem condicionado para o outro dia. Você tem lesões que vão aparecendo, lesão de articulação, principalmente de tornozelo e joelho, né? Que é por correr tanto e pular a corda por tanto tempo, né? Movimentação repetitiva demais. Pensando no atleta em si, quando a gente vai falar em atleta é isso mesmo, né? Atleta treina todo dia, né? Não tem jeito de a gente diminuir isso daí. O que a gente tem que começar a pensar é o que a gente pode fazer para esse atleta durar mais. Esse atleta ter uma condição de vida melhor para ele render mais. Porque se você for pensar nisso, em 10 anos 10, 15 anos de treinamento, o atleta muitas vezes ele tem 2, 3 anos de alta performance. Depois ele não tem mais, né? Isso acontece muito em modalidades olímpicas, o atleta ele tem uma chance de ir para a Olimpíada muitas vezes, quando ele perde essa chance, ele não tem condição de ir mais. Ele já não tem ranking, qualidade física de alto rendimento para conseguir ir de novo. Então a ideia é questionar, não questionar dizendo que está errado ou certo, tá? A ideia é falar assim, o que a gente pode fazer com esse treino clássico para adaptar para o nosso país, para o nosso cotidiano, nosso meio de vida, né? Vamos pensar o seguinte, lá na Tailândia, o atleta ele treina, come, dorme e treina. Aí ele volta de novo, é um ciclo, né? Então ele faz só isso, né? Então ele acorda, ele treina, ele come, ele dorme e ele come muito, né? Porque depois que ele vai para o primeiro treino, ele volta e ele só come, né? Então ele passa o dia comendo, né? Então, se a gente for, não é o mesmo cotidiano nosso, né? Então, assim, infelizmente deveria ser, né? Mas infelizmente não é o mesmo cotidiano dos atletas aqui. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí para o atleta aqui ter a mesma condição? Porque, por exemplo, hormônios, essas coisas que ajudam na regeneração do indivíduo, para ele estar bem no outro dia para treinar, acontece ou quando você come ou quando você dorme, né? E, então, o descanso é essencial, a dieta é essencial, né? Não só o treino. Então, fazer treinos aqui no Brasil, longos, para o indivíduo sair depois do treino e trabalhar, voltar a treinar de novo, sair de novo e trabalhar e não dormir, né? Complicado, né? É, essa parte é bem interessante, porque eu acho também que é muito desgastante para o atleta tailandês, porque ele, ele vai estar sempre carreguinha lá em cima, né? Não tem uma coisa que hoje nos treinos mais modernos os estudos mostram que é o chamado supercompensação, né? Que é quando o cara você dá um dia de descanso para ele, quer dizer que esse descanso para ele, no outro dia ele vai render muito mais
do que nos dias anteriores. Isso é o chamado supercompensação. Perfeito. O tailandês não tem isso, né? É que nem você Não, falou, ele está sempre com a régua lá em no cima. máximo. No máximo. Então, para trazer para uma linguagem bem popular, é como se você tivesse um autorama, um kart. Se você tivesse um kart, você tivesse esguelando ele até o máximo, uma hora o motor vai explodir, né? É. Que é o que o professor falou. O que é o motor explodir para o atleta? Articulação de joelho, vai para o saco. Articulação do tornozelo, vai para o saco. Coluna, vai para o saco, né? Então, quadril, principalmente quadril, osso glenoferoral lá, femoral, a gente tem o osso do quadril se movimenta muito lá dentro. Creio eu que tem muito tailandês que deve ter uma folga no quadril, que é que nem o pessoal que solta o braço aqui deve soltar a perna lá, de tanto que os Ah, caras verdade. castigam essa articulação, né? É verdade. Assim, Exato. Outra coisa que tailandês estoura muito é panturrilha. É verdade. muita explosão do chute. O gringo, quando vai para lá, eu também. Quando eu fui para lá, a primeira coisa que me atacou, depois acho que o primeiro, segundo dia de treino, foi a panturrilha, cara. E reabilitação de Me tendão arrebentou. calcâneo é complicado, hein? MS, reabilitação de tendão de calcânio é complicado, porque o tendão de Aquiles, Difícil. né? É difícil. Muitas É vezes o atleta difícil. não volta na mesma condição para treinar. Não, e não ter. E com essa lesão ele perde potência no chute, Verdade, né? verdade. Porque ele perde o Verdade. arranque, que é o que vai dar a É, velocidade, né? toda cirurgia de tendão ou ligamento, ela por si só já garante uma perda de 20 a 30% de força. É É bom deixar diferente do claro. que os médicos enganam a gente, né? Porque o médico É, fala, não, você faz a reconstituição, vai ficar que nem se fosse novo. Mentira, é, não fica. vai Você tem depender essa muito de como perda é. aí. É verdade, verdade. Então, assim, os modelos clássicos de treino, eles falam assim, ó, você treina no seu máximo e continua no seu máximo até o fim da sua carreira, né? Até quebrar. Até quebrar, né? E já a parte moderna começou, é bom dizer que isso começou na Rússia, né? Os modelos não tradicionais começaram lá, então vários pesquisadores começaram a rever isso daí. Então, o que eles criaram? Eles criaram um modelo ondulatório, que o atleta ele dá o máximo num treino, no outro treino ele recupera, então ele faz um treino mais leve. O Depois ele dá chamado treino de recuperação, né? isso, que é o que você falou muito bem, Messi. E depois ele dá o máximo de novo e depois ele vai recuperando. Entre o máximo e uma recuperação, você vê uma curva aumentada de performance. O que eu quero dizer com isso? Você dá o máximo num dia, no outro dia você recupera. No outro dia que você for treinar o máximo de novo, você vai passar um pouco além. E isso é uma característica importante, que cada dia você vai evoluindo mais nesse tipo de treino. O que é diferente daquele treino que é o treino tradicional que a gente treinava há 20 anos atrás, né? Você vai lá, treina, dá o máximo, no final vem o treino de flexibilidade, abrem sua perna no máximo, você não aguenta aquilo, porque né, existe um grau de Uma, abertura suficiente. e, uma, e, o cérebro tem, e o cérebro tem uma válvula de segurança, né? É, Ele fala, até aqui dá. então assim, tivemos que viver isso? Tivemos, né? A evolução é assim que funciona, né? A gente tem que pensar com cabeça de gente evoluída também, né? Não é pensar também, meu atleta tem que treinar ao máximo, sem beber água, durante 3 horas, porque se beber água ele é fraco, né? Então, assim, isso a gente tem que sair. Então, esse treino ondulatório hoje traz os melhores resultados, não só na luta. A luta é o que está chegando por último, tá? Isso é o que está chegando agora. Isso aí já é aplicado no atletismo, no futebol há muito tempo. O jogador de futebol não dá o máximo todo dia, né? Jogador de rugby não dá o máximo todo dia. Isso não existe mais, basquete, Não, né? Então,
Um exemplo legal, professor, é o maratonista. Todo mundo acha que o maratonista corre 42 quilômetros todo dia. Todo dia. É uma E não semana, né? é. Que lesão, Ele né? corre uma vez por semana, no máximo ele faz uma corrida longa e nem é de 42 quilômetros. É verdade, Geralmente é verdade. é em torno de 30 quilômetros, mais ou menos. Né? Ah, é verdade. Ele não vai chegar a fazer. E próximo da competição, então, que é o que a gente está falando que falta para os treinadores hoje, que é a periodização nos treinos, próximo da competição, aí é que ele não corre corrida longa nem De ferrando, jeito nenhum. porque A ele gente precisa chama. recuperar essa musculatura, né? Para É poder verdade. dar o melhor na prova, que é onde está valendo, né? É verdade. Isso é chamado de volume de treino, né? Vamos supor, o maratonista ele tem um volume de treino de 42, 45 quilômetros por semana. Ele tem que treinar isso daí por semana. Agora, se ele vai correr isso num dia, não é isso que vai acontecer. Então, ele vai correndo fragmentadas vezes para ele acumular esses 42 quilômetros que ele precisa treinar, né? É que Exatamente. eu levo e tenho em consideração, por exemplo, o treino, o nosso treino, né? Muitas vezes o atleta fala assim, você vai lutar 5 rounds, então você vai ter que treinar 15 todo dia, para você aguentar os 5, né? E aí começam a Exatamente. aparecer lesões, né? As lesões começam a aparecer. E as lesões musculares, elas são muito difíceis de trabalhar, de ser trabalhadas, porque utiliza aquela mesma musculatura todo dia, né? Se você chuta todo dia. Você não vai chutar num dia e correr no outro, você vai usar aquela musculatura de novo. Então, a tendência é essa lesão se tornar crônica, né? Com esse método de treino, né? Exatamente. A Tati disse o método Rock Balboa. É isso aí, Tati. É, É mais ou... exato. Então, aproveitando já essa deixa aí, o que você acha dos treinos mais atuais, voltados trazendo ele para o Muay Thai? O que seria mais aplicável hoje, né? eu acredito. Assim, você montou o treino clássico, né? O que seria o Sim, treino moderno hoje? legal, legal. Você montou lá que era o treino hoje em dia na Tailândia, que é o clássico, mas é o de É hoje o ainda na é Tailândia, que é a de hoje. corrida a corda, quando não é corda é pneu, É verdade. sombra, saco, clinch, 40 minutos de clinch, sparring e aparador no final ainda, É né? verdade. Esse seria Bom, o clássico, né? clássico. Como que seria o moderno? Então, a gente tem uma ferramenta na mão que é muito importante, que é o número de atletas reduzidos, né? O treino clássico ele é até mais aceito na Tailândia, eu acredito também, que seja pelo número grande de atletas que tem lá. Como é que eu vou treinar cada atleta especificamente se eu tenho, por exemplo, 50 caras treinando ao mesmo horário? Como é que eu vou fazer isso? Então, aqui no Brasil, a gente tem essa capacidade de fazer isso. Por quê? Porque o nosso número de atleta é bem reduzido com relação ao número de alunos, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo nessa parte. Eu não consigo, por exemplo, fazer isso durante o treino na academia, o treino normal. Naquele horário normal de treino, É o que a gente chama treino comercial. ativo, né? O treino comercial, ele tem que ser um treino generalizado mesmo, né? Não tem como eu fazer, por exemplo, uma curva ondulatória nesse treino. Imagina, na segunda eu dou um treino forte, só que aí vem metade da turma. E a outra metade não veio na segunda, vai aparecer na terça. Aí no dia da terça vai ser o treino fraco. Aí na quarta eu vou aplicar outro treino pesado de novo. Aqueles alunos da terça não vêm na quarta, eles vão vir na quinta. Aí eles falam, pô, professor, toda vez que eu venho aqui se dá um treino fraco. Pô, eu vou sair, vou procurar outra academia. Que é isso que é o que acontece, né? É, Então, muitas vezes, na academia, se torna inviável esse tipo de treinamento. Você consegue aplicar isso daí quando você tem um centro de treinamento ou quando você está num camp de treinamento. Porque qual a diferença deles? Na academia, você trabalha com um público misto de lutadores. Todo mundo ali, ou está começando, ou está intermediário, ou tem alguns avançados, mas todo mundo treina de forma mista. Ok? Por isso que a gente chama isso de treino comercial, treino recreativo, né?
o centro de treinamento ele é mais voltado à parte de treino de atletas, ou possíveis atletas, né? E o camp de treinamento é só a galera de alto rendimento. Ali tá a nata de quem tem que treinar. Então, por exemplo, isso é importante dizer. Quando a gente tem um número de atletas que você acha na academia, você tem 2, 3 atletas que estão pagando do treino comercial, você tem que trazer eles para um outro horário. Num outro horário, você consegue trabalhar esse treino ambulatório. Aí você cria uma planilha, você fala, ó, segunda vocês vão começar bem tranquilo, viu, galera? Mas terça-feira o treino vai ser daquele jeito. Quarta-feira nós vamos trabalhar de leve. Quinta de leve também. Sexta e sábado, o bicho vai pegar. E aí eles descansam no domingo. Um exemplo, né? Mas esse descanso pode ser variável. Pode ser numa quarta, pode ser no sábado. Tem atleta que treina todo dia, né? Então, o treinador, nessa hora, ele consegue trabalhar isso daí, mas ele tem que trabalhar isso de forma individualizada. Atletas de um lado, treino comercial de outro. É bom dizer isso, né? Nesse treino ondulatório desse jeito, eu acredito que seja o melhor. E aí você consegue, por exemplo, trabalhar um dia com aparadores em altíssima intensidade, treinos de explosões com aparadores. No outro dia, um treino de resistência muscular com clinch. Ele tem que ficar grudado um com o outro por muito tempo, sem usar força, mas resistência muscular para não perder a posição. No outro dia, treinar tiros, corre, dá tiro, vem e trabalha agilidade. Nada de específico. Eu também quero fazer um adendo, é o seguinte, ó, se a gente vai trabalhar a velocidade, que a velocidade seja trabalhada depois do aquecimento, tá, Arthur? Isso é importante dizer, né? Não deixar para trabalhar, por exemplo, num treino desse, velocidade por último, potência por último, né? Que aí você já tá cansado, né? Porque você tá cansado, você não vai render dizer que, né? Agora que vocês estão mortos, agora nós vamos trabalhar o seguinte, ó, 30 chutes em 20 segundos, né? Pô, né? Não é bem isso. Então, deixar para trabalhar esses treinos de velocidade e potência, primeiramente. Então, aqueceu, trabalha isso daí. Inclusive, aquecer com exercícios de velocidade também é importante, né? Outra coisa que treinos de resistência separados de treinos de força, de potência, sabe? Sempre separar isso, pra você ter o melhor resultado do atleta. Isso é bom você falar, que aí você já até linkou com outro tema que a gente ia colocar. Só atrapalhando um pouquinho, mas o treino de potência talvez seja aquele treino mais chato do dia. O atleta ele vai embora, só para fazer dar um exemplo de como é que é esse treino. O atleta vai embora e fala assim, porra, nem treinei direito, né? Pô, já acabou o treino, treinador? Pô, nem treinei direito, né? Porque é aquele treino de velocidade, que ele vai ter que chutar com a maior força possível no aparador, com a melhor velocidade possível no aparador. Ele não pode fazer isso muitas vezes, porque senão ele pode lesionar a musculatura, ele pode fadigar. Então, nessa hora é aquele treino, né, só para dar um exemplo de o que é um treino de potência, né? Para esses treinos aí, já que a gente está falando de treinos modernos, dá para se aplicar as pliometrias, né? Perfeito, né? Perfeito, que é os saltos, né? Para ganho de potência, são saltos laterais, saltos horizontais, verticais, que para o atleta, principalmente atleta de competição, o ganho de potência é muito, muito fácil de ganhar, né? Verdade. E muita gente acha que a pliometria só são saltos com as pernas, né? E esquece que dá para você trabalhar a pliometria com os braços também, né? Perfeito, mas perfeito. Com peso, com carga, sem carga, né? Geralmente a carga tem que ser reduzida, não muita carga, né? Mas dá para trabalhar com carga também, né? Mas muita gente fala assim, pô, mas para que eu vou saltar? Eu vou dar a joelhada saltada? É para melhorar a joelhada saltada? Não, né? É o treino de pliometria para melhorar a velocidade da saída do chute, né? Professor, o assunto tá rendendo mesmo, vai acabar já a live aí. Então vou começar outra aí. Volta aí, pessoal, porque tem ainda bastante coisa interessante para falar aí, tá bom? Então vou abrir outra lá, professor.